dúvida aqui rapidinho. Uhum. Uma dúvida muito comum das mulheres é essa parte do anticoncepcional versus anabolizante. Ela corta o efeito, não corta o efeito? Boa pergunta. Você diz o Isso é cortar... uma dúvida bem comum. Então. A gente pode pensar duas coisas, né? O anabolizante cortando o efeito do contraceptivo e o contraceptivo impactando negativamente no efeito do anabolizante. Então, posso te afirmar que o anabolizante não corta o efeito do contraceptivo. Então, se a mulher está usando lá um estanozolol, uma oxandrolona, e está usando o contraceptivo via oral, por exemplo, ao mesmo tempo, ela não está correndo mais risco de engravidar porque o oxandrolona vai cortar o efeito do anticoncepcional dela. Isso não vai acontecer. Ela corre o risco de engravidar, que já é inerente ao método mesmo, né? Todo contraceptivo tem seu índice de falha, né? Na medicina a gente tem um índice de PIR, que tem lá as porcentagens de falha de cada método. Então, oxandrolona, por exemplo, está sendo utilizada com o contraceptivo junto, o contraceptivo continua funcionando. Mas na outra mão tem problema, né? O contraceptivo pode sim não competir diretamente com o anabolizante. Mas, por exemplo, alguns tipos de anticoncepcional, não todos, interferem com uma globulina que a gente chama de SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. E interferem com ela aumentando o nível. Quando você sobe o nível dessa globulina, essa globulina que se liga em hormônios sexuais, ela acaba fazendo o quê? Prendendo mais hormônio sexual, entre eles a testosterona. E a testosterona livre tende a cair. Então, caindo testosterona, e justo a fração livre, que é a fração que está de fato livre para o corpo poder utilizar, a pessoa pode perder sim performance. Tanto que libido? Pode cair libido, pode cair disposição, pode cair recuperação muscular de um treino bom, que a pessoa não se recupera nunca e fica sempre capengando. Nossa. Né? Então, assim, esse quadro, ele pode acontecer. Não é com todo contraceptivo que isso acontece. Então, seria um erro a gente exagerar e falar assim, contraceptivo é sempre uma merda. Dá aqui um exemplo pra gente, assim, esse tipo de composição interfere para quem toma oxandrolona. Geralmente o contraceptivo que faz essa interferência são os anticoncepcionais que a gente chama combinados, que tem estrogênio e progesterona junto. Aí dentro desses existem os mais antigos e os mais modernos. Sim. Os mais modernos são os que têm menos dose. Então, consequentemente, com menos dose desses hormônios, menos interferência. Entendi. Então, por isso que eu não gosto de fazer a linha daquele negócio meio extremista. Não, contraceptivo é sempre uma merda. Longe disso. Muitas vezes o contraceptivo pode ser utilizado. A própria Vivi já usou contraceptivo por bastante tempo. Isso não impediu dela chegar num corpo legal. Até né? hoje eu uso anticoncepcional. Então, já foi do injetável, já foi para via oral, né? Tentou o DIU, não adaptou legal. Então, assim, não dá pra gente banalizar e falar, ó, contraceptivo é sempre uma merda. A gente tem que ser muito responsável com isso. Senão a mulherada para de usar contraceptivo, sai engravidando por aí igual doida e não é o que ela queria, né? Se ela tá cuidando do corpo, ela não tá querendo ser mãe nesse momento. Sim. Às vezes ela quer até preparar o corpo para um dia ser mãe num corpo bacana. Então, existe interferência, mas não é toda a classe de anticoncepcional que vai interferir. Tem anticoncepcional que quase irrisório esse efeito. Por exemplo, tem contraceptivos que só tem progestina, né? Que é o hormônio sintético parecido com a progesterona natural do corpo. Então, quando você tem só a progestina, ela interfere muito menos. Então, você não pode dizer que esse efeito que acontece quando você usa os dois no mesmo anticoncepcional, estrogênio e progestina, que esse efeito vai ser igual em todos os outros, né? Existem os contraceptivos que interferem quase nada ou nada, né? Verdade. E que não vão interferir na performance. Aquela médica que você indicou, que era incrível, doutora Dulce. Lá de Curitiba. Lá de Curitiba. Doutora Dulce, você estava vendo esse vídeo agora. Um beijo pra senhora, te amo, viu? Ela me deu uma aula no dia que eu fui lá colocar o DIU. A gente foi colocar o DIU de cobre, depois não deu certo. Meu corpo Não aceitou. E tá tudo bem também. E ela falou uma coisa muito incrível pra mim. Ela, Vivi, antigamente, as doses de anticoncepcional eram altíssimas. Isso. A medicina acreditava que tinha que ser doses altíssimas. E hoje tem um tipo de DIU que ele solta... Cailina. Tão mínimo. E é o Baixíssima suficiente. Fala sobre isso pra gente, sobre as doses de anticoncepcional. Porque, por exemplo, fala sobre isso e mais uma pergunta para emendar na sua resposta. Anticoncepcional atrapalha no ganho de massa muscular? Então, a nossa linha de raciocínio está vindo para responder isso, né? Então, a gente poderia considerar que os contraceptivos mais antigos, que combinam estrogênio e progesterona em altas doses, esses sim, né? Eles seriam bem... Em altas doses. Em altas doses, porque ele vai fazer esse mecanismo, entre outras coisas, né? Esse estrogênio sintético, essa progestina sintética, infelizmente, não são tão parecidos com o do corpo quanto muitos dizem. Então, eles não vão ter o efeito que o hormônio biológico faria, né? Inclusive, a progesterona natural da mulher é um hormônio fantástico. Regula humor, regula sono, antidiurético, glicemia. E Silva, será que o seu tá baixo? Então... Continua, doutor, pode continuar. Então, quando você usa
a progesterona sintética, chamada de progestina, ela não imita, ela não preserva as mesmas funções. Assim como o estrogênio sintético, principalmente via oral, nós já temos vias melhores de uso, mas a via oral, por exemplo, também não preserva as características do estrogênio biológico. Então, esses hormônios totalmente sintéticos, que não são muito parecidos com o do corpo, em altas doses numa cápsula, sendo fornecido todo santo dia, vai causar um prejuízo. Tem mulher que fica com mais celulite, mais inchada, tem mulher que fica com dor de cabeça, né? Então, infelizmente, né, até o próprio Mirena, que é um dispositivo intrauterino que tem liberação de uma progestina de maior liberação local. Então, tecnicamente, o que se falava é que assim, não vai ter repercussão no corpo inteiro. Mas tem mulher que coloca o Mirena e não consegue suportar. Tem mulher que tem que retirar o Mirena 2, 3 meses depois. Sim. Porque ficou com mais inchaço, com mais celulite, ficou mais indisposta. Curioso falar Perfeito, isso, gente. sabe por quê? A doutora Dulce, por exemplo, ela, quando me deu aquela aula, ela não dá uma consulta, ela dá uma aula pra gente. Ela falou assim, Vivi, o anticoncepcional, tem muita gente que tem preconceito com ele. E sabia que o anticoncepcional deixa, assim, a sua pele mais bonita? Deixa, assim, você com um aspecto com menos celulite? E não é tão ruim quanto as pessoas pensam. As doses altas do passado, elas davam alguns impactos na saúde, sim, a longo tempo. Mas hoje a medicina conseguiu melhorar muito. Só para o pessoal ficar com esse raciocínio claro. Então, assim, existe essa questão realmente, né? As altas doses dos contraceptivos mais antigos eram piores. Isso evoluiu muito. Hoje nós temos contraceptivos de baixa dosagem de estrogênio e progestina, ou até só de progestina com doses muito pequenas. O que é uma dose baixa? Aí a gente teria que pegar na bula deles, né? Mas são microdoses, ok. microgramas, tá? E são diferentes em cada tipo de contraceptivo ou cada marca, por exemplo. E a gente tinha ali, por exemplo, o Mirena, né? Que é o dispositivo intrauterino, liberação de levonorgestrel com uma dose X. E a indústria desenvolveu nesse mesmo caminho, né? De um dispositivo intrauterino com liberação somente de progestina ou Cailina, que é menos da metade da dose. Então, sim, a medicina está caminhando para usar cada vez menos o hormônio para fins de contracepção. Mas a gente não pode esquecer da abençoada da individualidade biológica. Sim. Mesmo nessas condições, mesmo com esse melhoramento dos medicamentos, dos contraceptivos, ainda vão existir mulheres que vão se dar mal, que o exame vai ter repercussão sistêmica, que ela não vai segurar o contraceptivo. Tanto é que, né, os colegas que são ginecologistas sabem bem, tem mulher que volta no consultório e tira a Mirena, tem mulher que tira o Cailina porque fica lá tendo escape, e isso é muito chato para a mulher, né? Fica a menstruação irregular. Tava tudo bem, tava certinho. E se tornou irregular, um escapezinho, pouco sangue, que não para por nada. Então, existem sim alguns problemas, mas concluindo a questão do impedir a performance ou atrapalhar a performance, o que a gente tem que deixar claro? Quanto menos dose o contraceptivo tem, ou até mesmo se ele é só de progestina, menos influência ele vai causar. Então não dá pra gente dizer que uma pessoa que treina muito bem, que tem uma boa dieta, ela não vai conseguir melhorar por causa do contraceptivo. Poderia ser pior nos casos dos contraceptivos mais antigos, as doses mais elevadas, poderia ter mais repercussão sistêmica e prejudicar ela. Hoje em dia a gente tem opções muito melhores, que seria quase desculpa de... uma desculpa, né? A pessoa fala assim, não evoluo por causa do meu contraceptivo. Eu queria né? falar sobre isso. Existem muitas opções. Um bom médico vai avaliar contigo teus exames, teus sintomas, como é o teu perfil menstrual, quais são teus objetivos e talvez consiga achar, esse aqui vai ser bom para você. Não vai te impedir de melhorar, tá? Mas eu também não quero desprezar o outro lado, porque eu vejo isso diariamente. Todo dia tem mulher no consultório que chega lá com um perfil de hormônio de testosterona quase zerado por influência de contraceptivo de alta dose que foi tomado por muito tempo. Porque veja, vocês vão concordar comigo. Você quer um mais energético? Pode ser. Tira e serve e tira o... Pergunta no WhatsApp. Tem pergunta no WhatsApp? A gente vai para o WhatsApp já. Então, assim, veja bem. Se a mulher, né, tomou esse contraceptivo, lá com 13 anos ela começa. Menstruou a primeira vez, deu indícios de atividade sexual, os pais já mandam comprar contraceptivo. Aí você vai na farmácia, tem Tem cesto. muita gente que nem não vai nem ao médico, já Não vai vai. e toma direto. Pergunta pro farmacêutico. Porque tem lá o cestão, né? Da promoção do contraceptivo, né? Leve Yasmin e ganhe de graça o segundo. Então, a mãe vai lá, compra esse, taca na menina. Então, lá com 12, 13, 14 anos, ela começa a tomar o contraceptivo. Isso, com certeza, vai fazer diferença no futuro, né? Principalmente no sentido desses contraceptivos de mais alta dose, porque às vezes ela vai ter todo amadurecimento dela, tanto hormonal quanto sexual, sob influência do contraceptivo.
E lá com 30 anos, talvez, ela vai ouvir falar de uma amiga que falou, meu, anticoncepcional atrapalha, faça uma bateria de exames. E daí ela vai lá e vai identificar. Caraca, meu estrogênio tá zoado, meu eixo hormonal tá inibido, minha testosterona tá muito baixa, tá quase zero. E alguém vai falar pra ela, ó, comece tirando, comece trocando por um melhor pra você. Verdade. E só de trocar, ela já vai melhorar o desempenho físico, sexual, no trabalho, mental, em tudo. Então, sim, pode ter um tipo de contraceptivo que prejudique a paciente. E muitas vezes alguém que está ouvindo a gente, alguma mulher que está escutando, vai falar assim, cara, talvez seja o meu caso. Porque eu estou usando contraceptivo há tempos, eu treino bem, eu me alimento bem e eu não desenvolvo. Eu não consigo evoluir. Aí talvez seja o perfil de mulher que você vai olhar os exames dela e ela tem uma carência hormonal absurda. Ela tem um eixo hormonal bloqueado, ela tem um SHBG absurdo, uma testo livre suprimida. E não necessariamente tem que entrar com anabolizante nessa mulher. Ah, eu vou compensar esse efeito com bomba. Não, por que eu não sou mais inteligente? Eu tiro quem está causando o problema. Eu troco esse contraceptivo por um de mais baixa dose ou por um que não tem hormônio. Tem mulheres que toleram um DIU de prata. Faz um ajuste, né? Faça um ajuste. Agora, é muito curioso o que você falou, que vou pegar um pouco do que você disse. A medicina, ela evoluiu muito e hoje, eu lembro que eu usava um anticoncepcional, se eu não me engano, era Perlutan. Ele até saiu de linha, se eu não me engano. Tudo bem? Ele até saiu de linha, eu acho. Porque várias vezes, quando ele comprar na farmácia, eu não conseguia comprar. Fala assim, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Eu fui numa médica e ela readaptou para um outro, eu acho que é chamado Liberfen. É o que eu utilizo. Se eu não me engano, é esse mesmo, gente. Se não for algum outro remédio, mas é esse mesmo. Ela falou assim, vivia uma dose muito baixinha. Se não me engano, só a progesterona mesmo. Que é o que você acabou de falar e foi incrível. Eu queria até falar que exatamente o que você falou hoje é o que eu pratico. Eu tomo só esse daí, não tem nenhuma outra composição no meu, uma dose muito baixa. E tendo em vista que os anticoncepcionais baixaram muito as suas doses, acredito que virou uma questão muito de desculpa em relação ao anticoncepcional. Sim. Falar que, eu tomo anticoncepcional, eu não tenho um shape foda. Eu tomo anticoncepcional, eu não treino bem. Aí eu pego e falo assim, tira. Aí a pessoa tira, ela continua com shape merda. Por quê? Porque na questão do anticoncepcional, é ela acordar cedo, se alimentar, fazer tudo certinho, fazer um exame de sangue, procurar um médico e ajustar. Porque como você falou, às vezes tá tomando anticoncepcional, mas os hormônios são todos zoados por dentro. Só que o que eu acho que mais zoa a mulher hoje é a preguiça. A maioria quer ir pra academia, tira foto, fica linda, ir pra casa e fala, tá pago. E não é isso. Tá pago não, tá devendo. Saiu devendo. E a conta tá aumentando cada dia. Porque chega uma hora que o seu psicológico, ele começa a te cobrar. Porque a gente pode envelhecer sim, mas com qualidade. Só que uma hora você vai se deparar no espelho, isso não é neurose não, isso é uma coisa natural mesmo. Eu não tô aqui sendo, você é... hipócrita. Não, vamos falar a verdade mesmo. Chega uma hora que você vai se ver e você não vai gostar do que você tá vendo. E aí você fala assim, a conta tá cara. E agora eu não consigo pagar à vista, vou ter que parcelar. Aí demora um tempão para você conseguir atingir alguma coisa. Então, eu acho assim, menos desculpa, mais ação. O caminho é um só, não tem jeito, gente. Pode ter ouvido esse clichê já. Você dorme, bebe água, se alimenta bem, foi no médico. Esse é o caminho. É incrível como as pessoas não fazem.